estamos no encontro 20, temos mais um encontro próxima semana. Eu vou encerrar acá o WhatsApp, senão vem alguns rumores que não nos interessam. Ok. Então, estamos no encontro 20. Como disse, temos mais um encontro, depois vamos encerrar este percurso, não? Este curso, desculpe. Então, este encontro é muito especial porque o personagem é um personagem mítico, uma personagem mítica da mitologia grega, é uma dea que é muito conhecida, muito hablada, que vai nos falar de uma coisa muito importante, de um feminino que tem uma sacralidade muito especial. É uma história recorrente, uma história que falamos muito, que se habla muito deste personagem, que é Deméter. Então, vamos ver um pouco a história de Deméter. Então, Deméter é uma das deas do Olimpo, não? É irmã de Zeus, de Afrodite, de Hades, de Poseidon. Então, hace parte dessa família olímpica, não? E ela, como era comum na mitologia grega, tuvo relaciones con su hermano Zeus y se hizo una hija que se llamaba Perséfone. Entonces, en general, cuando vemos Deméter, vemos sempre Perséfone juntas, não? Não é que podemos mirar a história a partir de Perséfone ou mirar a mesma história a partir de Deméter. Pero hoy vamos a mirar más a partir de Deméter, ¿no? Entonces, Deméter é uma diosa, se chama na mitologia romana de Ceres, ¿no? E Ceres viene de la palavra cereal, ¿no? Entonces, es una dea de la agricultura, de tudo que se planta, em especial el trigo, pero de todos os cereales, todo o que os granos que se cultivam na agricultura. É uma deusa ligada à agricultura. E se dizia que ela era uma deusa muito boa, não? Muito abundante, muito que dona muito fácil tudo, não? Que está muito disponível sempre a ouvir as pessoas, ouvir e ceder suas vontades ao outro, não? Então, uma deusa muito bondadosa que tinha como su centro a nutrição, nutrir. Então, Deméter era uma diosa, é uma diosa que tem relação com tudo que se produz e se nutre, não? Tudo que tu plantas e nutre. Então, é a diosa que está ligada à agricultura. E ela, então, tinha esse aspecto, não? Uma diosa muito abundante, muito fértil, que dava tanto alimento em todos os sentidos, alimentos para el alma, para el cuerpo, ¿no? Entonces, solamente que chega um momento que ocorre uma coisa que foi muito traumática para ela. Acá temos um aspecto muito ritualístico deste mito, não? Porque estava aí em um momento no campo, Perséfone, sua hija, com Zeus, ocorreu que Perséfone era uma diosa muito bela, uma jovem muito bela, e que estava aí como no campo
mirando as flores, junto com outras amigas, não? Estava aí muito disponível, muito livre, correndo por los campos, mirando as flores, disfrutando da vida. Isso é muito interessante, porque sempre que uma donzela, não? Uma virgem, está caminhando por los campos com sua juventude e sua ingenuidade, isto na mitologia grega quer dizer que vai ocorrer uma tragédia, não? Não existe impunidade para a ingenuidade na mitologia grega e eu creio que também na vida, não? Então, o que ocorreu é que Hades, não? Que é o senhor do mundo dos mortos, não? Estava muito apaixonado por esta chica, não? Então, tramou com Zeus de que para raptar Perséfone. É interessante porque participou desta trama Gaia, que é um dado muito importante, porque participou uma diosa também nesta trama. Então, por quê? Porque podemos pensar que é uma trampa do patriarcado, não? Então, que raptar uma bela donzela. Pero por que uma diosa antiga vai participar disto? Então, depois vamos compreender melhor. Então, há um aspecto que é evidentemente iniciático por Perséfone, não? Perder a inocência, a ingenuidade. Então, por quê? Em um momento, ela mira uma flor maravilhosa, está aí encantada por uma flor. E quando vai tomá-la em las manos, se abre a terra e de dentro da terra vem Hades em uma carruagem com cavalos negros, não? La toma e la lleva para o mundo de los muertos. Se ouve solamente os gritos de Perséfone. Os gritos de Perséfone são oídos por dos diosas, Hécate e Deméter. Então, as duas se preocupam o que passou com esta chica, pero começam a procurar e não encontram. Onde está Perséfone? Onde está Perséfone? Então, vão juntas a um Deus que tem, a consultar um Deus que tem o poder da visão. Então, este Deus diz que Hades conta toda a história, não? Que foi Hades que raptou, que Zeus estuvo junto tramando toda essa história. Então, acá, esta visão de que Hécate está junto não é muito comum, pero Hécate é também uma diosa muito interessante, uma diosa muito antiga, que não é uma diosa olímpica, é uma diosa que vem, é uma titã, que ella tiene, la diosa que tiene a ver con el mundo de los muertos, que tiene a ver con las tres fases de la mujer, ¿no? La joven, la mujer madura y la vieja. E é interessante que esta composição dessas três diosas pode trazer novamente esta visão completa do feminino. Então, Hécate como que promove uma transformação em Deméter, porque Deméter se queda com a hija que não
que está desaparecida, hasta descobrir o que se passou. Deméter estuvo muy triste, muy triste, muy triste, muy triste, muy triste, terriblemente triste. Eso hizo que tudo que, como ella era responsável pela fertilidade das sementes, da agricultura, então, desde o dia que desapareceu Perséfone, Deméter não deixou mais nada brotar, porque era por tristeza, por uma tristeza infinita de perder sua hija, de não saber onde estava sua hija. Pero quando ela descobre, isto é como uma transformação dentro de ella, porque aí tem a tristeza, pero tem uma fúria também. Uma fúria porque o próprio papá de Perséfone tramou para que ella fosse raptada por el tío. Entonces, es una afronta esto, ¿no? Es una cosa terrible. Entonces, o que pasó es que Deméter já propositalmente não mais deixava nascer nada. E não havia mais o que comer. E, para os deuses, se os humanos não tinham o que comer, tanto fazia. Pero o que passou é que os humanos, não tendo o que comer, não tinham o que ofertar para os deuses. Então, a vida parou completamente. Então, desesperados, os deuses convencem Zeus de que Perséfone tinha que volver. Então, Zeus vai a Hades e disse al Deus Hades que tinha que devolver Perséfone, porque senão sua mamã morria, e hacía todos morrer juntos, não? Então, era importantíssimo que ela lo visse. Pero Hades não queria devolverla, não? Então, antes de sair, ofereceu semillas de romã. Não sei se é assim que se chama esta fruta em espanhol. Se é outro nome, por favor, me corrijam. Então, ofereceu 3 semillas. Granada. Okay. Granada, sí. 3 semillas de granada. Então, Perséfone, muito ingênua, las comió. Pero existe uma lei em Hades. Tu não puedes nem sentar no suelo nem comer aí. Porque se comes ou sentas no suelo, não puedes mais sair. Então, passa a ser do mundo de los muertos. Então, isto hice como um segundo sequestro para Perséfone, que era obrigada a estar aí. Pero Deméter estava furiosa, então não tinha negociação. Para a terra volver à vida, Deméter tinha que ter sua hija. Então, há uma alquimia aí em Perséfone que se transforma na rainha, na regina del mundo de los muertos, quando come las semillas de granada. Pero hay una transformación también en Deméter que accede a su parte más terrible, ¿no? Su furia, ¿no? Su indignación. Esto es mucho, mucho estimulado por Hécate, que es como una sombra de Deméter, ¿no? Entonces, o que passa é que é como um processo iniciático para as duas, um processo alquímico de transformação para as duas, madre e hija. Isto nos habla profundamente desta relação de madre e hija, de la necessidade de maturação de ambas as partes, não somente de uma parte, não? Bien, entonces, como Deméter sabia de seu poder e usou seu poder em favor de aquilo que ela sentia como sua necessidade. Então, houve uma negociação onde 3 vezes ao ano Perséfone
deveria retornar a Hades para estar junto a su ahora companheiro. Então, o que passou é que desde então, que antes ela era sempre fértil nos campos, antes disso suceder, então passou que há período onde Deméter é muito feliz e fértil, que é o período mais caliente do ano, que é o verano. Há período antes do verano que é o período onde está retornando Perséfone, então é como se nascesse as flores, então empieza a vida porque está retornando Perséfone, e é o momento da despedida, onde Perséfone deve ir, então sua madre empieza a estar triste e entonces empieza el outono. El período de 3 meses que está ahí en el Hades, entonces el invierno donde nada se produce. Entonces ahí nacen las estaciones. ¿Ok? Claro que el mito de Deméter hay mucho más detalles, ¿no? Pero para o que vamos a hablar hoy, vivenciar hoy, eu creio que é o suficiente para termos ideia de o que significa este arquétipo, que é muito poderoso. Então, antes de tudo, Deméter significa a justiça divina. Então, tudo que tu planta, tu colherás. Então, se tu plantas ódio, colherás ódio. Se tu planta amor, la cosecha será de amor. Entonces, é a ideia da agricultura e a ideia de los ciclos, de la atención a los ciclos, ¿no? Es responsável por esta alimentación general del humano, ¿no? Alimentación de la creatividad, alimentación de las ganas de vivir, alimentación del cuerpo, la buena alimentación, ¿no? Entonces, tudo que é nutridor viene de Deméter, pero es un nutridor que é necessário uma dedicação tuya. Não é que tu estás aí e recebes, ¿no? Tu tienes que plantar. Tienes que plantar para colher o que tu queres. ¿No? Entonces, por isso, como aquele agricultor que coloca sua semilla na terra, ela vê brotar e crescer e depois tem frutos dessa semilla. Então, quando estamos falando de Deméter, estamos falando de las 3 fases de la mujer, ¿no? Que são as 3 fases de la luna também, ¿no? Que é la joven, la mujer fértil e la vieja. E depois a quarta parte, que é quando a luna desaparece, ¿no? Que é o mundo de Perséfone, o mundo onde não se vê, pero é lleno de mistérios, ¿no? Então, também Deméter, Perséfone e Hécate são ligadas ao que chamamos de mistérios de Eleusis, ¿no? Que é todo capítulo que não vamos entrar muito fuerte nisto, pero no mistérios de Eleusis é afrontar os mistérios da vida e da morte, e se utilizava os cereais para fazer uma bebida que alterava o estado de consciência, ¿no? Então, tiene também nesta cerimônia a participação de Dionísio. Então, quando estamos falando de Deméter, por isso que também podemos dizer que a alimentação que vem de Deméter não é solamente uma alimentação para o corpo, ¿no? Entonces, há uma alimentação espiritual e os mistérios de Eleusis vai falar disto. Entonces, tiene a amistad entre mulheres, ¿no? El amor entre las mujeres, que es este amor de la hija por la madre por la hija, pero también
esta Hécate que está aí junto e que sabe ouvir los chamados, ¿no? Y si vamos a ver otros aspectos del mito de Deméter, también hay una parte que está muy linda, relatada en Mujeres que corren con los lobos, que es el momento que ella encontra la dea Balbo, ¿no? Que esto vamos a ver en nuestro percurso de Mujeres que corren con los lobos, ¿no? Que es muy lindo esta conexión con la alegría de vivir que Balbo propone a Deméter para salir de la depresión, ¿no? De la tristeza profunda. Entonces, el mito tiene carácter iniciático, ¿no? Promueve una ruptura para que ambas las personajes principales encuentren sus caminos, ¿no? Propone el fundamento de la nutrición en todos los sentidos, ¿no? Y propone también una rebelión al patriarcado. Y hablando acá, tenemos Gaia, que está participando desta provocación, ¿no? Viene en el sentido de hacer una ruptura de esta ligación entre madre e hija, donde una absorbe a la otra y esto impide una a otra de vivir. Entonces, es necesaria una ruptura que tiene carácter iniciático. ¿Ok? Entonces, para Deméter, essa ruptura conduz ao potencial de fúria, de capacidade de dar limite, de fazer, de poner pés em seu território, em resgatar seu valor, em não ser todo o momento super bondadosa e deixar e perdonar tudo. Entonces, para ella hubo este aprendizaje que fue fundamental, ¿no? Para su carácter como diosa, ¿no? Y es interesante que es de esa furia que surgen las 4 estaciones, ¿no? Como resultado de todo. Entonces, es como si ella, en este momento, es capaz de sentir sus ciclos, sentir sus estados de ánimo, sus pasajes, aceita esto, ¿no? Deja venir esto. Entonces, existe una cuestión de vinculación, ¿no? Con los niños acá como los hijos, ¿no? Entonces, esta vinculación tan primordial que las mujeres tienen con sus hijos, que es los hijos con las madres, ¿no? Es un vínculo muy especial, pero muy que tenemos que haber mucha atención a este vínculo, porque muchas veces es como un vínculo que se no tiene la capacidad de cambio, es como cerrarse en la relación y no vivir más, ¿no? Entonces, cuando no se abre, si no existe una iniciación acá, entonces las madres se tornan dependientes de la relación con los hijos y no los dejan crecer. Y los hijos permanecen en una relación inmatura con la vida, ¿no? Entonces, essas questões da maternidade são muito importantes acá. Depois, a própria maternidade, esta questão del alimento em todas suas formas, porque não existe solamente uma forma de alimento, ¿no? Então, alimento como arte, alimento como risas, alimento como amistad, alimento como o que se come, ¿no? Entonces, todos estes, la variedad de alimentos, ¿no? El ato de la cosecha de que cosechamos aquilo que plantamos. Entonces, Deméter te ayuda a tomar responsabilidad por aquilo que tú sembras, ¿no? Entonces, saber que o que tú sembras, tú vas a correr, vas cosechar, ¿no?
Entonces esto, vamos a trabajar estas cuestiones hoy.